Aí vai o Renan Santos e dá um show, surpreendendo a Renata Vasconcelos e o César Tralli, que estavam esperando político tradicional, um político que já falava as mesmas coisas, jargões. Que outro presidenciável teve essa mesma performance que o Renan ontem na Globo? Nenhum. O Renan prontamente disse, respondeu lá, isso é um clichê da mídia internacional para criticar a atuação do Bukele. Renan, candidato à presidência pela Missão, concedeu entrevista à Globo ontem. A sabatina foi conduzida pelos jornalistas Renata Vasconcelos e o César Tralli nos estúdios Globo, lá no Rio, como parte da série com presidenciáveis exibida após o Jornal Nacional. Acredito que é um quadro especial temporário só por causa das eleições. E o Renan Santos, desde a abertura até o final, foram 40 minutos de entrevista. Foi excepcional a participação dele. Sensacional. Acho que vocês já sabem o meu comentário, quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu escrevi, a facilidade dele. Mas sabe por que é a facilidade dele? Porque é a vocação do Renan. Você tem muito político, muito candidato, que o sujeito é forçado naquele negócio. Ele é impulsionado por marqueteiros. É algo artificial. Eu não vou nem usar o exemplo do Flávio, porque o Flávio ele já ultrapassa o político vazio. Ele já é outro tipo. Mas vamos falar do Caiado, por exemplo. Caiado já foi governador, 2 mandatos, foi um bom governador do estado de Goiás, fortaleceu a segurança, é um dos estados mais seguros do Brasil, Goiás, e devido à gestão de segurança, tem os problemas dele, mas você vê o posicionamento dele, a performance nas emissoras, nas entrevistas, ele é muito ruim. O Zema, inclusive anteontem, nós demos risada, que Zema também, governador, 2 mandatos, bem avaliado, péssima performance. São pessoas que não estão por vocação, são pessoas que não conhecem, não têm acesso, não estudam. Aí vai o Renan Santos e dá um show. Inclusive, surpreendendo, foi exatamente o que eu escrevi no meu ex ontem, surpreendendo a Renata Vasconcelos e o César Tralli, que estavam esperando político tradicional, um político que já falava as mesmas coisas, jargões, e a Renata imaginando que o Renan não tivesse informações que está dizendo do Bukele, falando sobre segurança pública, sobre o banho de sangue, sobre resgatar a sociedade, arrancar o povo das garras da criminalidade, aquele negócio todo, e ela citou um trecho da campanha do Renan sobre os presídios. E às 8h40, 20 para as 9, Luiz Melodia, respondendo a sua pergunta ao vivo. E ela pergunta para o Renan Santos, qual será o custo dessa construção dos presídios? E o Renan prontamente, agora nem me recordo a cifra, ele disse no programa, prontamente respondeu. Claramente ela ficou sem respostas. Ela não tinha o que falar mais. Porque ela estava esperando que o Renan Santos dissesse, nós faremos estudos, verificaremos a viabilidade com o meu ministro, com o pessoal do Ministério da Economia, com os meus ministros, ou seja, o que um político tradicional diria numa situação parecida. Ele fez exatamente o contrário, ele já tinha na ponta da língua todos os dados e informações e a Renata Vasconcelos ficou completamente sem rumo. Tanto que ela mudou o assunto. E eles ficam interrompendo, eu estava conversando com a Vanessa aqui antes do programa, eles ficam interrompendo frequentemente o entrevistado, eles fazem isso com todos, não foi só com o Renan, farão isso com Lula, com Flávio Bolsonaro, vai ser mais engraçado ainda ver o Flávio nessa situação. Mas voltando ao Renan, essa interrupção frequente é para ver se o entrevistado fica desorientado, se ele consegue falar da pauta anterior e da atual. O Renan tirou de letra. Passou pela tentativa de instabilidade dos jornalistas da Globo facilmente. E eu vou te falar aqui, assim, na boa. Quem é um outro candidato, quem você lembra que teve algo parecido com o Renan Santos, com essa performance? Eu escrevi até que em 2018, a gente torcendo pelo Jair Bolsonaro, mas eu já sabíamos que o Bolsonaro era limitado, meio burro. E quando ele entrava numa sabatina dessas, aí ele ficava soltando jargão, ficava falando Deus, pátria e família, tá ok, eu não sei o meu posto de Ipiranga, é o Paulo Guedes, aquele negócio todo. E a gente ficava com os nervos à flor da pele, e acabava a entrevista, todo mundo respirava, ganhava fôlego. Por quê? Porque a gente já sabia quem era a figura. Agora, diferente é que a gente fica tranquilo. A gente já sabe a figura, que é o Renan Santos, fica tranquilo. Você vai assistir a entrevista, você aprende, velho. Que outro candidato tinha esse preparo? Na boa. Me diga aí. Que outro candidato, que outro presidenciável teve essa mesma performance que o Renan ontem na Globo? Nenhum. Ele tinha informação pra tudo. E uma hora o César Tralli falando do Bukele. Poxa, infelizmente a gente não consegue colocar os trechos. Vou ver se eu vou pegar um daqui a pouco aqui. Pelo meu celular mesmo eu coloco o microfone. Acho que aí não tem problema, né, Luiz Melodia? Mas o César Tralli falando sobre El Salvador e Bukele. Aí falou dos direitos humanos. O Renan na cara. Vem cá, isso é um clichê da mídia internacional. Qual dado, César Tralli?
Quem foi sequestrado? Quem que foi torturado inocente? Mas aí ele faz aquela cara dele, aquele óculos. São dados, informações de estudiosos internacionais. Estudiosos do escambau, não tem nada disso, é conversa fiada. E o Renan prontamente disse, respondeu lá. Isso é um clichê da mídia internacional para criticar a atuação do Bukele. Que se é outro candidato, o César Tralli vem com essa conversa, olha, segundo informações, os dados de estudiosos, pessoas... O entrevistado ficaria encabulado, com receio de falar, porque o César Tralli tá dizendo que tem estudo, quem sou eu? Mas o Renan segura porque o cara estuda, velho. E uma característica marcante da galera do partido, a missão do MBL, é o preparo. Eles são estudiosos, não estão lá repetindo o jargão, diferente do outro grupo político também que se diz aí como oposição ao PT. Essa é a grande característica marcante desse pessoal. Eles se preparam. O livro amarelo, que eu não li, quem leu foi a Vanessa, que ela ganhou de presente da Vitória. Eu li a edição 3. Bom dia, senhora. Bom dia, são... Acho que 8 edições, se eu não me engano. Eu li a edição 3, que eu ganhei da Vetorazo. Ao todo são 413, sei lá, 18 páginas, algo assim. 400 páginas. Eles têm proposta. Eles fizeram isso já tem 2 anos. É um negócio estudado, pensado, vocacionado para o Brasil. Enquanto os outros políticos tradicionais, e a Renata e vai falar Bonner, e o César Tralli estavam esperando mais um político tradicional repetindo jargão, repetindo frases de impacto, vamos salvar o Brasil. E o Renan tinha. Eu vou resgatar o Brasil fazendo isso. Falou sobre questão dos juros, problema fiscal, indexação, programas sociais. A Renata é... E ele, outra coisa, diferente do Caiado, ele disse pra Renata e pro Tralli, deixa eu acabar, eu tenho que terminar o meu raciocínio. Eles ficaram em silêncio. Diga aí. Em um momento o César Tralli disse... mas é que a gente precisa tratar de outros assuntos. Foi ela que disse, são 40 minutos de entrevista. Aí ele disse, mas eu preciso explicar o que vocês perguntaram, pô. Assunto polêmico, eu dou importância pra isso. Era um assunto envolvendo a mulher. Foi uma sacada também do Renan. Eu estou preocupado com isso. É um assunto que é importante. E aí a Renata, ela ficou em silêncio. Ela vai dizer o quê? Não é importante? Sobre o início, eles queriam pegar o Renan Santos no negócio da bomba atômica. Sim. Cara, o Renan deu um show, mais uma vez. Por preparo, por entendimento, falou o óbvio, com base técnica, citou as outras nações. E nesse sentido, sim, vamos ter que discutir a construção de armas nucleares. Isso é passo de uma construção de uma nação soberana. Eu volto a repetir, se o Brasil quiser ser uma nação importante nos próximos 30 anos, o Brasil precisa ser uma nação poderosa. Se o Brasil não quiser ser poderoso, o Brasil vai ser submisso a projetos internacionais, assim como o Brasil vem sendo submisso. E o Tralli e a Vasconcelos ficaram completamente sem rumo. Depois foi sobre o Bukele, né? Vanessa Moreira, bom dia agora mais uma vez. Bom dia a todos. O que você achou da entrevista do Renan? Eu achei a entrevista brilhante, né? A entrevista realmente ela tem um nível muito superior aos já entrevistados. Hoje vai ter um papo de amigos lá, né? Mas quem são os amigos? É o Lula hoje. Não sei não, viu? Não. Olha, justiça seja feita aqui. Eu tenho certeza que o Tralli e a Vasconcelos vão pra cima dele. Na eleição passada... Foram. O Bonner foi. Foi no debate que ele passou pano pro Lula. No debate, mas na sabatina ele tomou cacete. Mas diga aí, vai lá, desculpa. Eu achei brilhante a entrevista do Renan. O Renan, ele traz temas bastante polêmicos, mas para quem realmente busca ver se faz sentido tudo que ele diz, principalmente a respeito ali da bomba atômica, que é um tema polêmico, porque as pessoas com conhecimento raso acabam tendo a ideia assim, bomba atômica, pra quê? E eles tentaram fazer essas pegadinhas, tentando colocar o Renan, eu senti, Timóteo, a vontade de colocar o Renan num lugar como se o Renan fosse um Bolsonaro. Né, um cara despreparado, que só falava bravata e sem o menor conhecimento daquilo que propõe. E eu vi eles tentando, né, colocar o Renan nessa pecha de ultra-radical, porque eles trouxeram primeiro esse tema da bomba atômica e depois eles trouxeram o Nayib Bukele. E eles ficaram desconcertados, porque o Renan falava, por favor, eu gostaria que vocês dois me trouxessem um ponto onde o Bukele foi, de fato, arbitrário. Tem várias denúncias de arbitrariedade do Bukele lá em El Salvador. Ele falou, não, eu quero que você me traga só uma. Consistente aqui. Por quê? Porque todas essas denúncias são de famílias de bandidos. São de bandidos, certo? Essas denúncias de arbitrariedade no trato com o ser humano são por parte de bandidos. E eles ficaram altamente desconcertados, não trouxeram o exemplo, e o Renan falou, olha, pra gente ter uma conversa séria aqui, eu preciso saber um só caso, que eu desconheço. Então, assim, ele foi brilhante, e eu acho que o brasileiro hoje, ele sonha em ter uma paz restabelecida, uma ordem acontecendo no nosso país, no que diz respeito ao trato, inclusive com marginais. Esse papinho de direitos humanos para bandido, que é impressionante. Jornalistas da Globo e afiliadas têm uma agonia com o bandido, gostam tanto de bandido, que o desejo que a gente fica, inclusive, é de que eles adotem um e levem para casa. Porque não é possível. Aqui na Bahia a gente tem uma também da afiliada da Globo, aquela Jéssica Senra, que acho que o sonho dela é um bandidinho, para ela chamar de seu. Mas
O povo brasileiro não quer mais isso, não adianta. Não adianta. A gente precisa de ações sérias, a gente precisa entender a realidade do que vivemos. E vivemos em estado de guerra. As pessoas das comunidades não têm vida. O Renan trouxe isso claramente. Não adianta mais fantasiar a realidade. E quem teve a oportunidade de ouvir ontem essa entrevista, compreendeu que a gente tem propostas robustas, sérias e contundentes, onde ele não escorregou em momento algum, foi firme, brigou para esclarecer esses pontos onde estavam tentando simplesmente calá-lo, e ele conseguiu. Excelente. Eu gostaria de pedir os aplausos para o Renan Santos. Sensacional, gente. Foi uma entrevista fantástica. E Vanessa já disse tudo, eu acho que eu já falei também sobre a participação dele. Eles têm preparo. O Renan Santos, todos os outros, Kim Kataguiri, eles estudam, eles sabem o que estão falando. E por isso eu acredito no projeto deles. Claro. Que eu tô vendo pela primeira vez preparo. Quando o Renan me chamou, em fevereiro ele me ligou, isso já é público, já falei algumas vezes, ele me disse: Timóteo, você quer ser o candidato a governador aí pelo partido da Bahia? Eu disse que não, e tudo mais, até falei: cara, eu não tenho o preparo de vocês. A coragem, vocês são estudiosos. Vocês são vocacionados. Eu sou apresentador de programa, sou Zé Orelhada, radialista de uma rádio aqui na Bahia. Mas eu vejo dessa forma. É uma vocação, eles são muito preparados para isso. Aquele Ryan, podcaster, maluco, diga-se de passagem, aquele podcaster que fala de conteúdo Red Pill, ele disse que conversou com o Renan, e o que ele disse é pura verdade. O Renan é o cara mais inteligente que ele já conversou, é um dos caras mais inteligentes que ele conversou, não só de política, sobre tudo. Sobre tudo. E o mais interessante é que o Renan é um cara muito inteligente e simples. Muito simples. Muito simples. Ele não tem esse... Como é que eu vou dizer? Eu já entrevistei políticos pra caramba. Alguns são muito simples, outros eles acabam... Inclusive gente que saiu do zero e acabam com um carguinho de deputado estadual, carguinho de deputado federal, acabam se achando, compram o relógio que custa 150 mil reais, 100 mil reais, compram um carro, não sei o quê, agora eu sou deputado, eu sou vereador. Né? Você vê o Renan Santos, a capacidade dele, o sujeito é candidato, mora num apartamento simples, ele não é uma pessoa materialista. Eu não tô dizendo também se ele comprasse um relógio caro, um carro caríssimo, não seria problema, desde que não fosse ilegal, se for lícito, mas ele não tem nem essa vontade. Ontem eu até subi lá no meu Instagram, que subiram um vídeo lá, eu achei muito engraçado, que estão falando da bomba atômica. A Globo News fez um comentário ontem à noite, colocou todos os jornalistas que trucidaram o Renan Santos, e eu fiquei muito feliz porque estão trucidando o Renan, são todos esquerdistas. Todos esquerdistas. Estão trucidando o Renan por isso. Aí falaram da bomba atômica, o Renan é fascista, não sei o quê. Ele não falou que vai explodir bomba atômica no Brasil, ele falou? Mas eu tô falando, não vou nem perder tempo comentando, o jornalista com viés de esquerda comunista falando. Mas e todo mundo falando da bomba atômica, esse vídeo você pode colocar ao vivo, aí, se não tiver música, né, Luiz Melodia? O Renan Santos é visto dirigindo a primeira bomba nuclear brasileira após sabatina na Globo. Aí você vai ver a bomba nuclear, homens aí que estejam acompanhando vão entender, mulher não entende muito essas coisas. Bota aí, são agora 8 horas e 22 minutos. Eu entendo, porque eu não sou burra, não posso ter. Você vai ver ao vivo então, aí você corta pra Vanessa na hora pra ver se ela entende a piada. É, meu querido, claro que tá muito na cara, né? Não é uma piada difícil de entender. Olha a bomba atômica. O que é a bomba atômica, Vanessa? Vai. Eu não sei, acho que é esse carro aí, né? Pronto, você não sabe. Então, você tá falando, não, porque o carro é ruim. Não, o Peugeot 206 é uma bomba. Eu sei. Tem um amigo que tem um, inclusive, só passou... Esse carro era chamado Peugeot. Peugeot. Carro. E a bomba atômica que ele dirige é essa aí. Uma hora... Renan, é difícil, viu? Uma hora explode. Ah, meu querido. Não, você tá confundindo uma maré que pegava fogo. Esse aí era ruim mesmo, ele quebrava toda hora. Eu tive uma amiga que ganhou esse carro, o primeiro carro, que ele era bem bonitinho na época, né? Assim, para o carro da época, era um carro bem bonitinho. Ela ganhou, menina, o carro só vivia na oficina. Esse carro era muito ruim. A bomba é que o Renan já tem experiência de cuidar. Se o Renan cuida de um Peugeot 206 dessa bomba, você acha que não vai conseguir cuidar da economia do Brasil? São 8 horas e 23 minutos. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.